Bom dia, pessoal. Vamos dar início ao nosso curso de Filosofia Política, a polis ideal. Primeiramente, a gente tem que conceituar que filosofia política é a reflexão da vida humana em sociedade, bem como a reflexão e o estudo das melhores formas de governo. Quando nós falamos em política, a palavra política ela vai remeter ao grego polis, que significa cidade, e ela vai ter um caráter de a técnica, a arte de bem governar, a arte de gerir a cidade, a arte de governar e gerir o bem público. Política sempre vai estar ligada, sempre à noção de poder. O poder aqui entendido como a capacidade de agir, de produzir efeitos, sobre indivíduos ou sobre grupos humanos. Poder não é um ser, mas é uma relação. Mais ainda, conjunto de relações por meio dos quais indivíduos ou grupos interferem na atividade de outros indivíduos ou outros grupos. Então, a política nada mais é do que esta relação de poder que visa a arte de bem governar a polis, a arte de bem governar a cidade. Então, política, dentro de uma perspectiva de reflexão filosófica, ela tem os sentidos de governo, de ação coletiva, de grupos organizados que se estabelecem socialmente e que estabelecem e obedecem às leis. Os modelos e as maneiras como os indivíduos se organizam, isso pode ser variado ao longo da história, porém, a política sempre vai fazer parte, porque é na política que o ser humano se desenvolve enquanto indivíduo e enquanto sujeito social. Platão vai trabalhar o conceito de polis ideal. Ele vai dizer que a polis ideal terá o seu fundamento na dialética, que é um método de raciocínio e discurso que confronta os conceitos apresentados em um determinado diálogo e estabelece significados de valor. Então, a polis ideal se dá quando obedece-se a uma certa hierarquia de funções, onde cada sujeito, cada indivíduo vai obedecer e vai exercer uma determinada função, onde cada qual exercerá exatamente aquela função que está de acordo com as suas predisposições naturais. E essas predisposições naturais serão descobertas, entre aspas, mediante a paideia, que é um sistema de educação grego. É um sistema de educação grego. E através da paideia, o sujeito descobre qual é a sua aptidão natural e a partir da sua aptidão natural ele vai exercer uma função social. E isso contribui para que a polis seja ideal, para que a polis seja uma polis verdadeiramente organizada e a atividade política possa ser exercida. A paideia ela vai ter algumas etapas, 3 etapas. A primeira etapa, o aprendizado se dá nos locais de trabalho com um caráter técnico. Os sujeitos que aí se darem melhor e que não apresentarem interesses ou aptidões para prosseguir os seus estudos, que são aqueles que têm aptidões técnicas, esses vão pertencer à classe dos trabalhadores, à classe dos produtores, dos operadores, aqueles que vão produzir, que têm um conhecimento técnico. Avançando o estudo, avançando este treinamento promovido pelo Estado, na segunda etapa, você terá como base do estudo a coragem e a moderação. Então, uma educação musical, uma educação ginástica e uma educação voltada para as artes bélicas, nas quais estes sujeitos que aí se melhor se adaptarem, que aí melhor estiverem, vão corresponder à classe dos guerreiros, tornar-se-ão os guerreiros daquele estado, os soldados, aqueles que têm a coragem, aqueles que têm a moderação e aqueles que têm estas capacidades bélicas. Prosseguindo os estudos, aqueles que melhor se derem no âmbito da matemática, da aritmética, da geometria, da astronomia, e ao se destacar avançam para a dialética e ciências políticas, esses tornar-se-ão os magistrados e posteriormente os governantes daquela cidade, os governantes daquela polis. Percebam que para Platão o governante ideal seria o filósofo. Esse teria a capacidade de estar acima
das questões humanas e dos desejos humanos, e poderia este viver a virtude tão necessária para o bom exercício da política. Então, pessoal, percebam que as partes da alma corresponderão depois às funções sociais exercidas pelos cidadãos. Então a gente vai ter a cabeça, a alma, princípio racional. Próximo ao tórax, os membros inferiores, a alma irascível, a alma colérica, a alma a raiva e a defesa. E no baixo ventre, um pouco abaixo do umbigo, nós teremos a alma desejante, a alma concupiscente, a alma voltada aos desejos, a alma voltada à nutrição. Então a cabeça, os membros, os braços, o tórax e o baixo ventre. Alma racional, alma irascível, alma concupiscível. Consequentemente, cada parte da alma representará uma função a ser exercida na cidade. A alma racional, os governantes. A alma irascível, a alma colérica, a classe militar. E a alma concupiscente, a alma que é voltada aos desejos e aos apetites, a classe social dos produtores, agricultores, artesãos, que é responsável pelo sustento material da cidade. Então, resumindo aqui, nós temos então a polis ideal para Platão, é aquela onde cada um exercerá a sua função baseado na sua aptidão natural que se dá. Qual é a parte desta alma que mais sobressai? Qual é a parte desta alma que é mais pujante no ser humano? A racional, a irascível ou a concupiscível? A classe dos magistrados, responsáveis por governar com sabedoria. A alma irascível, a classe dos guerreiros, responsável por proteger a cidade. A alma concupiscente, classe social dos artesãos, responsáveis por promover as necessidades da cidade com temperança, promover o sustento material da cidade. E aí é óbvio que para que haja a polis ideal e o governo ideal, além de cada sujeito obedecer a esta hierarquia de funções baseado na alma, a política ideal, a politeia, vai funcionar quando ela estiver fundamentada na justiça. Justiça essa que leva ao bem supremo, ao bem comum. Justiça aqui é a correta organização e obediência hierárquica entre as partes da alma para os indivíduos e entre as classes sociais para a cidade. Ou seja, cada pessoa deve fazer exatamente aquilo que ele tem aptidão. Cada um no seu quadrado, cada um na sua função. Para tanto, é necessário submeter as nossas paixões, os nossos desejos, às normas morais da razão. Logo, a razão deve comandar, deve estar acima, deve estar elevado, num esquema de hierarquia, deve estar ela acima de todas as nossas outras partes da alma, todas as outras aptidões. Por isso que o filósofo seria o governante ideal, porque para que o governante seja justo e bom, ele tem que estar acima de qualquer lei escrita e fixa. Ele deve agir sempre com discernimento, sempre com justiça, sempre ordenadamente, de acordo com a sua, ordenadamente, hierarquicamente, de acordo com a sua alma racional, comandando, pensando e subjugando as outras partes da alma. Assim haverá esta política ideal que Platão chama de politeia. Ok, pessoal? Isso foi uma introdução à polis, o conceito de polis ideal e o conceito de política ideal. Polis ideal, onde cada qual exerce a sua função de acordo com as partes da alma. E a política ideal é aquela na qual o governante governa, tendo como base a justiça, a correta organização e hierarquia entre as partes da alma, tendo a razão, a supremacia, tendo a razão, o controle e a governança ideal. Ok, pessoal? Nos vemos numa próxima aula.